Vamos analisar carteiras aleatórias do investidor 10 e você que é um investidor duro, assim como eu, acompanhe e veja como as pessoas estão investindo. Quem sabe assim não consiga abrir um pouco mais da sua mente sobre como aplicar de forma correta o seu suado dinheirinho. Mas antes, este é o canal Duro Investidor e eu sou o Washington Costa. Entramos aqui na seção de discussão do investidor 10 e de cara já identificamos uma carteira da Tabata Tainan. Ok, de cara já podemos observar que ela está com um valor aplicado aqui de 11.183, está com uma variação positiva de 1,72%. Podemos observar aqui também que ela começou a investir em janeiro de 2021. Ela ficou todo esse tempo aqui sem aportar ou fazendo aportes bem pequenos. Porém, agora em janeiro de 2024, ela começou a fazer aportes mais relevantes que fez com que seu patrimônio aumentasse. Hoje, ela está com um valor aplicado de 11.183 e com patrimônio de 11.349, ganho de capital de R$ 166,13. Na parte aqui de ativos, podemos observar que ela está posicionada em ações com 9 ativos diferentes e um valor total de 3.174,17, o que na minha opinião, uma quantidade de ativos muito grande para o valor aplicado. Ou seja, a gente vê acontecendo muito isso, apesar de ela estar com variações positivas na CEMIG, por exemplo, de 20,24%, em Sanepar 17,37% e em Caixa de Seguridade 21,55%. O que isso quer dizer? Como você tem vários ativos, você não consegue concentrar em nenhum, porque você tem vários ali. Ou seja, essa valorização de 21,55% aqui em Caixa de Seguridade, ela está ganhando um valor irrisório aqui, tanto em dividendos quanto em variação. Por quê? Porque é um valor muito pequeno investido, R$ 104,30. 21% não é nada. Ela não está ganhando aqui valores substanciais, nem em valorização e nem em dividendos, pois ela tem 7 ações só. Ou seja, se ela tivesse concentrado na Caixa Seguridade, muito provavelmente o valor de variação e dividendo que ela teria recebido seria bem mais relevante. Como você não tem muito dinheiro para aplicar, comece com pouco. Um exemplo, vamos lá. Temos aqui Banco do Brasil, uma ótima ação. Caixa de Seguridade, como já observamos. Sanepar, CEMIG. Eu começaria com 3. Vamos lá. Vemos aqui que Banco do Brasil está com preço atual de R$ 25,31. O que eu faria aqui? Banco do Brasil ele está num preço ótimo de compra. Caixa de Seguridade está com múltiplos um pouco esticada devido à alta valorização que tivemos nos últimos meses. Vamos lá. Klabin também não está num ótimo preço de compra. Preço bom de compra seria ali na faixa de R$ 4,00, R$ 3,90 nessa faixa. O que eu faria nesse caso? Com essas 3 ações que eu identifiquei aqui. Banco do Brasil agora ele está no preço ótimo de compra, como eu já mencionei. Eu continuaria comprando somente ele. Enquanto ele tivesse nessa faixa de preço, eu continuaria aportando somente nele. Exemplo, ele está nessa faixa de preço, passa um mês, passa 2 meses, 3 meses, e ele nessa faixa de preço. E essas outras 2 ações nessa faixa de preço. Quando o Banco do Brasil, exemplo, 5 meses depois já tivesse 28, 29, eu pararia o aporte nele e voltava a minha atenção para as outras ações da minha carteira. Exemplo, a Klabin e a Caixa de Seguridade. Digamos que nesse mesmo período, Caixa de Seguridade vai estar a R$ 14,00, a 13. Klabin vai estar beirando a R$ 4,00. Eu cessaria o aporte aqui e concentraria aqui, onde estaria mais barato. Nesse período, o Banco do Brasil cairia de novo. Ele iria para 26, 26,50. Cessaria o aporte aqui e voltava minha atenção para cá. Isso ia fazer com que eu tivesse um valor relevante em cada ação. E essa valorização aí sim seria relevante, pois eu concentrei bastante neles e eu muito provavelmente estaria ganhando um bom dinheiro em variação e em dividendos, já que eu teria uma quantidade substancial de ações. E essa é a melhor das estratégias, pois tu não fica pulverizado, um valor pequeno em vários ativos. É a pior estratégia que você possa fazer. Você tem que diversificar, é claro, mas não tanto. Então a melhor estratégia é concentrar em poucos ativos. Isso é muito fácil, não tem segredo. Claro, isso é óbvio, que chega a assustar, mas porém a gente percebe muita gente fazendo o contrário. Ok, olhando aqui outra classe de ativos, fundos imobiliários, podemos observar aqui que ela tem
8 ativos, tem um valor maior investido em fundos imobiliários, que inclusive está com uma queda gigantesca na carteira de todo mundo. Podemos observar aqui que ela tem um valor total investido de 4.586. A maior posição MXRF11 está com uma variação negativa de 3,44%. Todos os ativos da carteira dela está com uma variação negativa, com uma atenção maior aqui para o Vino11, um ativo com maior desvalorização, 25,48%. Em relação aos fundos imobiliários, agora, nessa época, nesse período, carteira de quase todo mundo, eu imagino que deve estar no vermelho, em exceção daquelas pessoas que investem há muito tempo, porque o preço dos fundos imobiliários, de alguns ativos de fundos imobiliários, são iguais a preços na época de pandemia, por exemplo. A alta da Selic, problema de déficit no Brasil, está fazendo com que os fundos imobiliários sofram bastante. Imagino que isso não vá perdurar por bastante tempo e logo talvez a gente esteja vendo uma valorização aí em vários ativos de fundos imobiliários. Então, quem está aproveitando para comprar nessas quedas, muito provavelmente vai ter uma ótima valorização na sua carteira de FIIs. Isso me faz pensar sobre essa classe de ativos. Vamos lá. Se costuma falar que os fundos imobiliários, ele é uma classe de ativos para quem está começando a entrar na bolsa de valores, para aqueles que não querem correr muito risco e que não têm o estômago de ver o seu patrimônio despencando. Não é isso que é falado e tal. Porém, eu percebi ao longo do tempo que os fundos imobiliários, eles variam muito mais que ações. Olha isso aqui, uma variação negativa de 11,5%, vamos lá em ações. Uma variação positiva, 4,12%. E essa variação negativa aqui, que você está vendo em fundos imobiliários, nem os dividendos vão cobrir essa perca. Mesmo os ganhos de dividendos do fundo imobiliário, que é todo mês, não cobre essa variação negativa. Ou seja, fundos imobiliários têm se mostrado um péssimo investimento a curto e médio prazo. É isso que eu estou observando nesses 3 anos investindo. É evidente, essas variações aqui, elas são maiores em fundos imobiliários e ações, grandes ações brasileiras como Banco do Brasil, Taesa, Caixa Seguridade, vamos lá, CEMIG, todas essas ações que tem na carteira dela, tu não vê uma oscilação tão grande como em fundos imobiliários. Isso me faz questionar sobre a qualidade desse tipo de ativos. A vantagem, qual é a vantagem dos fundos imobiliários? Dividendo todo mês. Mas, cara, não é uma vantagem tão grande assim, porque tu ganha R$ 200 em dividendos, por exemplo, de fundos imobiliários, mas aí em variação tu perde 300. Se tu é investidor de longo prazo, tu ganha R$ 50.000 de dividendos do todo o período que você está investindo. Tu ganhou 50 mil, mas de desvalorização tu vai perder 70 mil. Que vantagem é essa? Isso é um caso a se pensar em relação a fundos imobiliários. Uma observação importante sobre a quantidade de ativos que ela tem na carteira. Vamos lá. Ela tem 9 ações, 8 fundos imobiliários, criptomoedas ela tem 2, ETFs ela tem 1, BDR ela tem 3 e Tesouro Direto ela tem 5 ativos de Tesouro Direto. Muito pulverizado. Grandes valorizações que ela tiver em alguma classe de ativos, como o valor aplicado é muito pequeno, não adiantou de nada. Ou seja, se ela tivesse uma concentração maior, já tinha ganhado muito dinheiro. Vamos lá, por exemplo, ela está com uma variação aqui positiva de 93% em criptomoedas. Eu vou entrar aqui para saber quais são os ativos. E BDR ela tem aqui 52%. Mas olha só, criptomoeda R$ 182 e BDR 270. Essa valorização aqui de 93% em cima de R$ 182 não é nada. Em BDR, essa variação positiva de 53% não significa nada, porque o valor é pequeno, R$ 270. Vamos olhar aqui quais são os ativos que ela tem em criptomoedas. Ela tem 2 ativos, tem Ethereum e Litecoin. Vamos observar aqui as BDR. BDR aqui ela tem da Nubank, roxo 34, uma variação aqui positiva de 62%, porém um valor muito pequeno. Da Apple, 72% e um valor também muito pequeno. Ou seja, ótima variação, uma ótima rentabilidade, porém como o valor é irrisório, isso não refletiu aqui
aqui na variação da carteira dela. É claro, se ela tivesse um valor maior aplicado naqueles ativos que se valorizaram bastante, esse valor aqui seria totalmente diferente. Entrando aqui na parte de proventos, ela está com um total recebido de R$ 271,99, uma média anual de R$ 20,29. Muito provavelmente, se ela tivesse uma concentração maior em alguns ativos, esse valor que total seria totalmente diferente. Aqui em dezembro ela recebeu 54, em novembro 41, em outubro 26, setembro 23, como eu falei, uma média de R$ 20,29. Então é isso, essa foi a análise de carteiras aleatórias do investidor 10. Desde já eu quero deixar aqui meu agradecimento, meu muito obrigado. Se inscrevam no canal, tentarei trazer outros vídeos semelhantes. Desde já, muito obrigado. Falou!